Gostaria de cumprimentar os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo e agradecendo a Deus por mais este momento, onde nós vamos abrir a sua santa palavra e vamos agora ao estudo, ouvindo a voz de Deus, o número 14, as leis na Bíblia, e nós vamos para a pergunta 8. E a pergunta 8, ela fala assim: quais são os benefícios da obediência aos 10 mandamentos de Deus? Que benefício traz ao ser humano a ele obedecer os 10 mandamentos de Deus? Vamos ver no Salmo, capítulo 19, o verso do 7 ao 11. Salmo 19 fala assim, o verso 7: a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. E o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O juízo do Senhor são verdadeiros e todo igualmente justo. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muitos ouro depurado, são mais doces do que mel e destilas dos favos. Além disso, por eles se adormenta o teu servo, em os guarda a grande recompensa. Então, a gente vê aqui que o salmista falando que a lei do Senhor é o que? Ela é perfeita e ela restaura o que? A alma. E o testemunho do Senhor é o que? Ele é fiel e dá sabedoria às pessoas que são simples, Então a gente vê também aqui no livro de Gálatas, capítulo 2, o verso 16, fala assim: sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos criado em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obra da lei, pois a obra da lei ninguém será justificado, Então Paulo fala assim que o homem não é justificado pelas obras da lei, sim, mas pela a fé. No livro de João, no Evangelho de João 14, verso 15, fala assim: se tu me ama, guardarei os meus mandamentos, No livro de Romanos, capítulo 3, o verso 31, fala assim: anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. O apóstolo Paulo fala: antes estabelecemos a lei. Então, aqui a gente vê interessante, que nós como cristãos, a gente não guardamos a lei para nós ser salvos. Não. Por quê? Nós já estamos o quê? Salvo. Então, a lei de Deus, é para conduzir o homem aos pés de Cristo, para o homem andar com correto, coisa sincera, para mostrar os erros do homem, Mas não porque a pessoa guardando não vou guardar a lei de Deus e basta, eu já estou sossegado, Não fala assim que a obediência da lei de Deus não causa mais o resultado da salvação, não se guardar a lei para ser salvo, mas por estar salvo em Cristo Jesus. Quem está em Cristo recebe dele poder para ser fiel e faz por amor, Uma coisa interessante que a gente vê aquele jovem rico que se aproximou de Jesus e falou: Senhor, o que é que eu faço para entrar na vida eterna? Jesus fala para ele: você guarda os mandamentos.
Ele falou assim: eu tenho feito isso desde a minha mocidade, né? Que era um jovem bem instruído na palavra de Deus. Eu faço isso desde a minha mocidade. Então Jesus falou: vende tudo que tens e dás aos pobres, vem e segue-me, terás um tesouro no céu. Então a gente vê que nós guarda a lei de Deus, nós guardamos a lei de Deus, né? Porque nós já estamos salvos em Cristo Jesus. Se nós somos de Cristo Jesus, então deve andar como ele andou e deve observar aquilo que Deus deixou escrito, principalmente a sua lei, né? Que serve de um ai para levar o ser humano até os pés do Senhor Jesus, né? Não porque também você agora eu estou em Cristo, não preciso guardar mais ele, não, né? Aí Paulo fala em Romano, né? No livro de Romano, capítulo 3, o verso 31, fala: anulamos a lei pela fé em Cristo. A Bíblia fala de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei, né? E a gente vê também no livro a gente já viu essa semana, no livro de Mateus, capítulo 5, versos 17 e 18, Jesus fala assim: não tirar da lei nem um jota e nem um tio, antes que tudo seja cumprido. A gente vê que a lei de Deus, ela permanece para sempre. Eu peço a Deus a sua santa bênção sobre cada um de nós, né? Que essa semana a gente tenha aprendido bastantes coisas maravilhosas, né? Principalmente eu que passei, né? Esse estudo, pergunta durante o dia, né? E peço também a bênção do céu a todos aqueles que fazem parte do grupo Pensador, que Deus abençoe. E vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, te agradecemos por mais esse estudo maravilhoso, Deus, da tua santa bendita palavra, que fala sobre a tua santa bendita lei, Deus. Que ela fique gravada sobre a nossa mente e os nossos pensamentos, Deus. E nos ajuda com o poder dos altos céus. Coloca a tua bênção, Deus, sobre aqueles que participam desse grupo de libertadores, sobre as suas famílias, seus familiares, sobre aqueles que pedem oração, a pessoa que se encontra enferma, qualquer coisa que esteja acontecendo, Deus. Que a tua santa bênção do céu venha estar sobre cada um de nós. Ilumina o nosso caminho pelo poder do Espírito Santo. Perdoa o nosso pecado, que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.